Olá, terceiro ano, novamente na nossa aula de prática de leitura e produção textual. Então, o nosso texto de hoje, como vocês já viram na aula, é o texto sobre a paz, né? Que é uma canção do Gilberto Gil. Então, agora a gente vai para a nossa leitura compartilhada. Vocês já fizeram a leitura silenciosa do texto, depois a leitura em voz alta. Agora a gente vai para a nossa leitura compartilhada, ok? Então, vamos começar. Então, vamos lá. A paz. A paz invadiu meu coração. De repente, me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez um mar de revolução, invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição! Só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. Então, essa canção de Gilberto Gil, que chama Paz, né? Essa canção, ela tem 114 palavras, e o que eu vou sugerir para vocês, novamente? Leiam esse texto durante toda a semana. Na sexta-feira, ao vocês me enviarem a leitura, vocês vão cronometrar o tempo da leitura de vocês e vão fazer o possível para que vocês leiam essas palavras no menor tempo possível, ok? Então vão lendo, vão cronometrando o tempo de vocês e vão observando. E lembrem também de fazer essa leitura fazendo todas as pausas. Vocês observarem na minha leitura, né? Como eu fiz as pausas, eu respeitei as pontuações, então vocês vão fazer a mesma coisa, ok? Agora a gente vai para a nossa correção. A gente vai observar alguns aspectos desse texto e vocês vão ver lá na, no- na atividade de interpretação desse texto, vão ver se estão corretas, certo? Então vamos lá. Nesse texto existe uma contradição bem forte, né? O que é uma contradição? Uma contradição é algo que você diz, mas que não faz muito sentido, né? Então, qual é essa contradição? A contradição que a gente observa é entre a paz e a guerra. Por exemplo, lá na parte em que ele diz: A paz fez o mar da revolução e invadiu meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Então a gente observa aqui que ele fala que para o Japão ter a paz, o Japão teve que ter uma explosão, né? No caso aí. Então, explosões, bombas, elas estão muito relacionadas à questão da guerra. Então, aqui não faz muito sentido, né? Você ter a questão da paz, você obter a paz através de guerras, né? Mas foi realmente o que aconteceu. Então a gente vai observar aqui, né, que é uma das perguntas que eu faço lá na nossa questão de interpretação, né? Que qual foi o, o que foi que aconteceu que ele fala da bomba do Japão, né? Vamos voltar aqui que ele fala: a paz como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Então, gente, o que foi que aconteceu, na verdade, quando ele fala sobre isso do Japão? No dia 6 de agosto de 1945, um Boeing, um avião, ele lançou uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, a mando do governo dos Estados Unidos e causou a morte de mais de 140 mil pessoas. Então, gente, o que foi que aconteceu aqui? Na época, em 1945, estava na Segunda Guerra Mundial, aquela guerra, né, onde muitos países se envolveram e brigaram entre si. E um desses países que estavam brigando entre si eram os Estados Unidos e o Japão. O que aconteceu? O Japão não queria se render para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos fabricaram duas bombas atômicas, que são bombas que são feitas pelo homem, né? Que são bombas feitas de elementos químicos muito fortes.
E eles lançaram essa bomba no Japão, especificamente Hiroshima e Nagasaki, para que o Japão se rendesse. Então, a custo de quê, né? A custo da rendição do Japão, matou 140 pessoas. Então, eles foram lá, jogaram a bomba e milhares de pessoas inocentes morreram por conta disso. 140 mil pessoas só na cidade de Hiroshima. Então, o que foi que o Japão fez? O jeito foi se render. Então, a partir daí, acabou a guerra. Mas a custo de quê, né? A custo de tirar a vida de vários inocentes. Então foi isso que aconteceu quando ele menciona essa bomba no Japão. Uma das perguntas também que eu coloco aí, né, é sobre qual é o acontecimento histórico o texto se refere. Então, como eu falei para vocês, ele se refere ao final da Segunda Guerra Mundial com a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, certo? Aí ele pede, transcreva os versos que registram esse acontecimento. Então a gente vai lá no texto e vai observar. Uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Então é isso, né? São as respostas das perguntas. Observem se vocês acertaram e se não tiver acertado, corrijam, certo? Então é isso. Obrigada e até a próxima.